Por outro lado, como eu frisei, não, os caras podem estar com eles, os caras podem dar apoio a eles. Pode ser, pode acontecer de ter um apoio sim, nem que seja tímido. Mas tem um mal-estar que está sendo causado e que muitos estão externando no momento, né? Ontem a gente viu aquela bandeira do Trump, que eles inclusive mudaram a cor do Partido Republicano para azul, porque não pode bandeira vermelha, né? No Congresso. Aí fica chato levar a bandeira vermelha. A bandeira vermelha não foi estendida, mas a bandeira do Trump criou mal-estar, de acordo com o André Sadi, dentro do PL, que tenta descolar a direita da tarifa. Eduardo Bolsonaro irrita líderes. Para a cúpula da legenda, a direita vive um mau momento em razão do tarifaço de Donald Trump, que entra em vigor em 1º de agosto, agravado pela atuação incontrolável, nas palavras de um líder, do filho do ex-presidente. Os parlamentares que participaram do ato foram criticados a portas fechadas por setores mais pragmáticos do partido, pois, na visão deles, tirou o foco do motivo do protesto, que era criticar a decisão do Hugo Mota de suspender as reuniões de comissões. Mota tomou a decisão após 2 comissões presididas por parlamentares do PL convocarem reuniões deliberativas com moções de apoio político a Bolsonaro na pauta. Os deputados Sargento Farrur, do PSD do Paraná, e delegado Caveira, do PL do Pará, ouviram que, se quisessem carregar a bandeira de forma individual, que assim o fizesse. Em grupo, porém, aquele ato só prejudicava o partido no momento já crítico. O assunto já foi dialogado com a bancada e com o deputado que levou a bandeira para que ações individuais não sejam mais expressas em ações coletivas. Para a bancada, o assunto foi superado, tá? Além disso, tem outra coisa. Outro correligionário que tem irritado lideranças do PL é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Lideranças admitem de forma reservada que a direita vive um mau momento por causa da movimentação do filho do ex-presidente nos Estados Unidos. Nas palavras de uma das principais lideranças do partido, Eduardo é incontrolável, não ouve ninguém e não apresenta saídas para a crise instalada na direita desde o tarifaço anunciado por Trump. Quando confrontado por colegas, repete apenas a retórica de que não pediu tarifaço, que estava mirando a aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, da Lei Magnitsky. Preocupados, lideranças do PL têm pedido desde o início da crise do tarifaço 2 coisas ao deputado: que ele pare de atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que foi feito, e que ele deixe claro que nunca pediu tarifaço, que na visão de parlamentares ele ainda não fez de forma clara. E aí a gente também já está vendo como isso tem desaguado dentro de lideranças da direita que se colocam como críticas a esse pedido de anistia condicionado à retirada da tarifa. A senadora Margarete Buzzetti detonou o Bananinha, dizendo que é um abuso que ele está fazendo nos Estados Unidos com o Brasil e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira seria desse moleque, nas palavras. Não é um abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Ele falou em vários vídeos dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa sim. O que adianta mudar agora? Está gravado. Não é um abuso o que o Eduardo... Foi bem incisiva, né? E ninguém tem dúvidas que Margarete Buzzetti não é uma figura de esquerda. E tem também o Ottoni de Paula falando sobre a anistia, mostrando que há um movimento já dentro da direita que tenta se desvencilhar desse movimento do Eduardo e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. O senhor falou da autofagia, eu fiquei pensando naquela imagem que agora já está eternizada, né, na política brasileira, que é essa aqui, ó. A gente até comentou um pouco, o senhor e eu ontem, essa bandeira do Trump. Como explica isso? O senhor que é um deputado, o senhor, quando viu os colegas fazendo isso, como é que explica isso para o povo brasileiro? Que no meio dessa confusão, desse tarifaço imposto pelo Trump no bolso do brasileiro, parlamentares, deputados federais que foram eleitos para representar os direitos, os interesses da sociedade brasileira, estão fazendo campanha para o Trump. Como é que o senhor explicaria isso aqui para a gente, o senhor que conhece a política? Olha, eu conheço tanto o deputado Faur, que, se eu não me engano, está
segurando a faixa, quanto o deputado Capitão Caveira. Não é? Eu tenho muito respeito por eles dois. Mas eu acho que... É foda ter que ser político, né? Você dizer que tem muito respeito pelo delegado Farrur, um cara que foi eleito porque experimentou cocaína ao vivo na televisão, e pelo delegado Caveira, um sujeito que fica de óculos escuro como um coadjuvante por trás de todos os bolsonaristas. Nunca abre a boca para nada, mas tá ali sempre de óculos escuro para lacrar e colocar os cortes nas redes sociais. Mas entendo, né? Você não quer criar uma celeuma com teus parceiros, você tem que conviver com eles mais alguns anos. Só que é foda, né? Fingir que tem respeito, porque a gente sabe que não tem respeito nenhum. Que eles entendiam, naquele momento, que eles poderiam levantar essa faixa, não é? Até porque talvez eles estivessem muito baseados numa frase, na minha opinião, infeliz, que o meu colega deputado Eduardo Bolsonaro, repito, a quem eu respeito também, estou divergindo dele nesse comportamento, mas lembre-se que ele disse a um de seus colegas, Sadi, em uma entrevista, que se o país virasse uma terra arrasada, para ele não iria alterar em nada, porque pelo menos ele já teria se vingado daqueles que ele chama de algozes do seu pai, não é? Então, eu até acho até que o deputado Eduardo Bolsonaro se arrependeu dessa frase. Nós não podemos permitir que esse país vire uma terra arrasada por conta de quê? Não, eu acho que nós temos que vencer no campo político. Por exemplo, sobre esta questão desta anistia geral e irrestrita. Vamos anistiar quem? Se é geral e irrestrita? Os que quebraram o patrimônio público? Os que as câmeras filmaram quebrando o patrimônio público? Se é geral e irrestrita? Vamos anistiar quem? Os tais infiltrados que, embora não tendo sido comprovado, mas dizem que eles estavam lá? Vamos aliviar até para os tais infiltrados? Geral e irrestrita? Não seria bom a gente analisar? Não seria bom a gente analisar cada caso como um caso? Não é? Então, eu acho que até esse pedido ele é muito complicado. Eu sei que o alvo é a anistia do presidente Bolsonaro, não é? Mas que nós sabemos que nós não vamos conseguir agora. Não vamos conseguir agora. E aí, Calejão? Esse posicionamento do Ottoni de Paula? Uma aula de como falar e não falar nada, né? Uma aula de... Ele tem que ser sabonetão. Ele tem que ser sabonetão, cara. Olha, eu respeito muito. Sempre entrando assim, né? Pisando em ovos. E a Margarete Busetti foi um pouco mais direta. Bem mais. Chamou o Eduardo de moleque. Que é um moleque, né? Não ficou com um papinho de eu respeito muito. Não respeita. O Ottoni deu uma puta volta para no fim falar o seguinte: cara, não vai rolar anistia pro seu pai agora. Então, assim, desencana, não dá para defender esse negócio de taxar o Brasil. Não dá para falar em terra arrasada no Brasil. Basicamente foi isso que ele disse. Só que ele gastou longos 7 minutos para falar só isso aí. É isso, é o dele. Sabe, irmão? Não precisa ser um gênio da ciência política para entender como é que é, cara. Vocês construíram um projeto político ao redor do mote Deus, Pátria, Família, o Brasil acima de tudo, o caralho todo. Agora vocês estão querendo enaltecer no Congresso Nacional com a bandeira de uma liderança estrangeira, o cara que está atacando o Brasil com sanção comercial, sobretaxando o país. Vocês começam a falar de porta-avião, bomba atômica e terra arrasada? E cachorrinho. Porra, e comer cachorro, vagabundo. Foda, hein, Helder?
Tá louco. Mas assim, olhando nas entrelinhas, por exemplo, o Ottoni, quando faz o questionamento sobre a anistia, ele fala, então é para todo mundo, pessoal que quebrou patrimônio público, ou vocês estão querendo fazer isso só para ajudar o pai de vocês, né? Porque parece que também há uma irritação por parte de lideranças da direita nessa abordagem do Eduardo, que afeta os financiadores de campanha dos caras, é claro, afeta a economia, afeta os ânimos da política e do mercado, e demonstra que eles não têm preparo para lidar com uma questão séria como essa, e estão querendo simplesmente fuder com o país em troca da liberdade de uma única pessoa. O Ottoni entende assim, mano. O Ottoni entendendo assim. Ô, Helder, e disso tudo que eu concordo com tudo, disso tudo que você falou, sabe o que é mais difícil de fazer? Mudar os ventos da política. Porque você pode reparar, cara, a coisa tava assim, o campo progressista, a esquerda, nas cordas total. Não tinha um único. Sim, entendeu? Sim. Um mês atrás. Um mês atrás. Esses caras, e veja que louco, aí sim, o Figueiredo e o Eduardo, eles não são tão responsáveis pela medida do Trump quanto eles são responsáveis por fuder a direita dentro do país com base na medida do Trump. Você entende a diferença do que eu tô falando? Porque, veja, se o Eduardo e o Paulo não falam nada, o Trump vem com essa medida, a opinião pública nacional ia encarar como, tipo, é um ataque deliberado, porque ele já foi explícito a respeito dos BRICS, ele quer conter a ascensão da China na América Latina, tudo isso, toda essa dimensão geopolítica que a gente sabe que, de fato, é o cerne da questão, tá? Ficaria por isso mesmo. Agora, as falas, sobretudo do Eduardo, do Paulo Figueiredo e do Flávio Bolsonaro, e aí do Jair Bolsonaro também, colocam a questão de forma tal que parece que o grande responsável das tarifas é de fato o bolsonarismo. E a galera não vai nem entender a complexidade da questão, foda-se. Isso aí vai na conta do bolsonarismo, Helder. Eles serão vítimas do próprio sucesso deles, por incrível que pareça. Eles nunca acertam em nada. Esses caras nunca conseguem fazer nada direito. Quando eles conseguem fazer um negócio direito, que seja por sorte, que seja por uma conjuntura absolutamente específica e alinhamento de fatores, tudo bem. Mas ainda assim, quando eles conseguem meter a boa, Helder, significa que o sucesso deles vai arrebentar todo o projeto da direita e da extrema-direita nacional. Porque se isso continuar assim, o Lula tá reeleito. O Lula tá reeleito, não vai ter ninguém. Cara, pra você tá vendo, a semana passada a gente viu o editorial do Estadão metendo bronca nesses caras. Agora você viu essa senadora metendo bronca nos caras. Ottoni de Paula fazendo falas que realmente não dá, hein? Como é que é, patrão? Não. Isso aí ficou ruim demais defender isso aí. Tarcísio, Zema, Caiado, todo mundo com o mesmo tipo de papinho. E agora, é verdade que eles vão se reorganizar, mas no momento tá um clima de barata voa e que se eles insistirem nisso ou não conseguirem resolver, vai reeleger o Lula. Se tem Margarete Busetti chamando Eduardo de moleque, ou Tony de Paula metendo essa daí, que a gente acabou de ver, tem um movimento aí bastante crítico ao bolsonarismo no momento, né? O bolsonarismo mais puro sangue e em torno da família, que eu quero dizer, não que esses caras também não sejam bolsonaristas ou tenham sido em algum momento e agora estejam tirando o corpo fora. E com essas atualizações, há uma avaliação na Câmara de que a anistia está enterrada. Em meio a um Congresso dividido, o projeto perdeu a pouca força que ainda tinha. Vamos dar uma olhada aqui nessa análise. Conversar com fontes ali da cúpula da Câmara dos Deputados para medir a temperatura em relação ao PL da anistia. E o que eu ouvi é que esse assunto está enterrado, que não há qualquer chance de o projeto de lei da anistia prosperar nesse momento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Até me fizeram uma metáfora dizendo o seguinte, que esse projeto ele já estava muito enfraquecido dentro do Legislativo, era como se as pessoas estivessem já segurando o caixão, segurando a alça do caixão dessa proposta, e agora ele foi enterrado de vez. E por quê?
Primeiro, não há apoio interno a essa proposta entre os líderes dos partidos de centro, os partidos ali na Câmara dos Deputados, não há um endosso a esse projeto de lei da anistia. Houve até um movimento ali em abril de parlamentares apoiando que fosse votada a urgência desse projeto, com vários interesses ali. Tinha gente que queria mandar recado para o Supremo, para o Palácio do Planalto. Então, houve um momento em que até havia um apoio dentro do Congresso, mas nesse momento já não há esse apoio, nem entre os líderes e nem entre o baixo clero. E também o que eu ouvi é que não há um apoio externo. A base bolsonarista não está engajada como antes em defesa desse projeto de lei da anistia. Isso fica evidente nos atos de rua, que não estão sendo numerosos como ocorreram alguns meses atrás. Por conta disso, o diagnóstico hoje na cúpula da Câmara é que essa proposta está enterrada, a menos que haja uma reviravolta inconcebível na conjuntura, e aí esse assunto pode de novo ganhar força dentro do Legislativo. Reforçando o que a gente acabou de ver e o que a gente acabou de comentar, né, Calejão? Exatamente, porque é muito difícil, né, Helder? É muito difícil. É uma posição absurdamente, eu não diria nem absurdamente frágil, eu te diria de fato indefensável. Uhum. Não tem. Não importa o quão habilidoso seja o orador, o político, o quão bom o cara seja de utilizar argumento retórico e tal, tem como defender isso aí. Não tem como defender. A agressão de uma nação estrangeira contra o seu próprio povo, causando a saída de 150 bilhões de reais do teu comércio doméstico, podendo implicar que 1.200.000 brasileiros e brasileiras fiquem sem emprego. Porra, não tem como defender isso, Helder. É muito ruim. E assim, agora, seja como for, isso aí já está nas costas, sobretudo do Eduardo e do Paulo e do bolsonarismo, e do Jair e do Flávio. Independentemente, se o Trump despirocar de vez e falar, vou meter 100% de taxa nesses caras, e isso vai durar até o fim da minha administração. O cara vai ficar mais 3 anos e meio. E isso aí, arrebentar o nosso comércio e tudo que segue, você imagina, meu mano. O que vai fazer isso aí em termos de virar os ventos da política, cara? Que já tá virando. Já tá virando. Já mudou muito. Cara, mas, Helder, isso aí tem potencial para ser um divisor de águas. Tem potencial para ser um tipo de combustível que vai estabelecer um nível de coesão, de unidade e de agitação social como a gente não vê há décadas, talvez. Se isso continuar nessa direção. Porque, veja, o que você viu até aí é uma pequena amostra. É assim, a pontinha do iceberg. O tarifácio nem entrou em efeito ainda. Uhum. Isso aí está marcado para o dia 1º de agosto. Você imagina se isso segue nessa direção e os caras estão falando em possíveis sanções da OTAN, em sufocar o Brasil de todas as formas. Você imagina como é que vai estar isso daqui a 3 meses para o bolsonarismo? Você imagina como é que vai estar isso daqui a 6 meses para o bolsonarismo? E você imagina como é que vai estar isso às vésperas da eleição presidencial do ano que vem? Se isso continuar, escuta o que eu estou te falando, meu mano. Esses caras vão perder por um negócio assim de 60%, 70%. O Lula vai fazer 66%. Né? É claro, caso a coisa siga nessa direção. Claro, entendi. Porque aí o desgaste é monstruoso, Helder. É muito difícil segurar isso aí, cara. Não tem como. É porque o discurso do o Brasil merece, não, se eu me vingar tá bom. Puta, é um discurso, mano, tirando o doidinho de bairro, o doidinho digital que tá do lado deles, a pessoa que ouve fala, não, peraí, velho, peraí, até acho que o Xandão, né, eu tô me imaginando aqui como um cara de direita, até acho que o Xandão exagera, até não queria que o Lula vencesse em 2026, mas como assim, mano, né? Como assim o Brasil merece e eu vou me sentir vingado? Você nem tá morando aqui, você tá de boas aí no Texas, no rodeio, comendo seu hot dog sem nada dentro, com a tua loira indo na Disney, o outro tá ali, mano, se empanturrando de Wendy's, de macarrão com queijo, tá parecendo uma porpeta, entendeu? Óbvio. É óbvio que o raciocínio é esse. Entendeu? Peraí, tipo brother, peraí. Ô, Helder, se você estivesse lutando junto, tipo, o cara fala, não, eu
Eu tô aqui acampado, na frente de quartel, usando banheiro químico, me fudendo. Perdi o mandato agora, cara. Tava ganhando 46 pau por mês e perdi porque tô aqui lutando com vocês. Agora, o cara pega 2 milhas do papai, vai morar numa mansão lá fora, que tem quartinho de videogame. Então, tem um quarto de fliperama, mano. Porra, quartinho de fliperama, cara. Pinball, velho. Pinball do Space Jam, tá ligado? Que é 40 pau uma máquina, assim. Sabe? Então sinceramente, né? Não, e o que deve cansar também, tipo, eu vejo pelo lado do Ottoni de Paula, que é meio biruta de aeroporto, né? Cada hora ele tá do lado de alguma coisa aí. Mas sabe o que deve cansar também? Ter que ficar bajulando o Bolsonaro o tempo inteiro e defendendo o indefensável o tempo todo. E o cara não colabora, sabe? O tempo inteiro, tipo, não, eu tenho o capital político e a base de eleitores, então vocês vão ter que fazer o que eu quiser, mano. O tempo inteiro nessa chantagem. O tempo inteiro nessa chantagem. Isso deve ter cansado um pouco também. Porque os caras sabem que eles precisam dessa base eleitoral. Mas tem uma hora que você... Porra, velho, mas toda hora isso aí. Aí você fica aqui, mano, me oferecendo e me obrigando a defender as maiores sandices possíveis, né? Com a chantagem de que se não for defendido isso, eu não vou ter voto. Pô, tem uma hora que cansa também. Galera com 300 anos de estrada de política. Ottoni de Paula com família dentro da religião e da política há décadas, mano. Não é um novato na política, não. Macaco velho, entendeu? Cara que tá aí há 1000 anos. Um cara que deve estar na estrada tanto quanto o Bolsonaro já. Tem uma hora que ele olha pro cenário e fala, porra, mano, cansou, né? Deu uma saturadinha, né? E por isso que eles estão chamando o ato agora. Estão chamando o ato para o dia 3. O último ato foi um flop cabuloso, né? Botaram 12 mil, a esquerda botou mais. Uma semana depois, acho, uns 10 dias depois. Então, assim, é a linha do esperneio. Os caras estão absolutamente... Porque o cenário que eles ajudaram a constituir é muito ruim para eles. Se der certo, você vai estimular uma dinâmica que está te desidratando politicamente como nunca aconteceu antes. Tipo assim, apoiadores de primeira hora, dizendo não, isso aí não tem. Isso aí, se seguir adiante, acabou. Muita gente de extrema-direita incomodadíssima com o Eduardo Bolsonaro, como você viu aí, chamando de moleque, dizendo que ele tá... Porque ele tá queimando a largada. O que tá acontecendo aí, no fundo, é o seguinte... Um garoto narciso nível máximo, que foi criado por papai, acreditando que você vai ser o herdeiro da coroa, entendeu? Moleque que nunca teve que batalhar por porra nenhuma, um nepo baby do golpismo nacional, e agora que surgiu no caos, ele acreditou, agora vou eu, sabe? Assim, ele quis meter um deixa que eu chuto. E na política isso aí dá errado, geralmente, cara. Geralmente você precisa ter diálogo, você precisa entender quem são as lideranças que vieram antes de você. Você precisa conversar, você precisa construir consenso, você precisa estabelecer denominador como... Ah, mas eu não gosto. Então não vai fazer política. Se você quer ser um aloprado à lá Eduardo Bolsonaro, você pode até tentar. Eventualmente pode dar certo? Pode. Mas existe uma chance monstruosa de que não vai dar. De que você vai implodir tudo, entendeu? O que tá acontecendo aí. Você quer ter a chance de trabalhar aqui no Brasil e fazer um dinheiro extra em dólar? E tá aqui do lado esse print que mostra exatamente isso acontecendo com uma pessoa real. A Fernanda simplesmente assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e entendeu como poderia transformar o tempo livre em uma renda de verdade. E aí, a Fê no primeiro mês já chegou a 104 dólares. Se convertidos, dá um pouco mais de 520 reais a mais na renda. É um dinheirinho extra que dá para salvar uma conta, um passeio extra com a família. Você não vai pagar nada para entender como tudo funciona. Não é nada dessas falcatruas na internet, tigrinho, bet, nada disso. É um trabalho honesto que exige dedicação, mas que recompensa de verdade. E se fizer sentido para você, se achar que vale a pena, aí sim você continua. Mas entra lá, assiste as aulas, pode ser o começo de uma virada. Clica no primeiro link da descrição e veja as 3 aulas onde o Clayson mostra como ganhar uma renda extra em dólar.